Olá, eu sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Pedro Kemp repudia a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. O que me traz à tribuna nesta sessão é a questão da reforma da Previdência que acabou de ser aprovada no Senado Federal. Eu ocupei esta tribuna em anos anteriores várias vezes para falar da proposta do governo federal, já desde o governo Michel Temer e agora no governo Bolsonaro, a questão da proposta de uma reforma da Previdência. E em anos anteriores eu sempre me manifestei de forma crítica a esta reforma, uma vez que, ao invés de falar de combater privilégios, ela sempre foi uma reforma que veio para prejudicar os trabalhadores e principalmente aqueles que são assalariados, que dependem da aposentadoria, muitas vezes até para o sustento da sua família. É importante dizer que existe uma pesquisa aqui dizendo que boa parte das famílias brasileiras, é um número significativo, sobrevive da aposentadoria de alguém da sua casa. E a aposentadoria também, segundo essa pesquisa, ela ajuda a combater a pobreza e a fome, uma vez que para muitas pessoas é o único rendimento. Eu, inclusive, que lido bastante com as comunidades indígenas aqui do nosso estado, sei o quanto é importante uma aposentadoria de alguém de uma família dessa, né, para o sustento. Às vezes é a aposentadoria do avô ou da avó que acaba garantindo o mínimo para aquela família poder sobreviver. E hoje a gente percebe que a reforma da Previdência, ela não veio combater privilégio, coisa nenhuma. Ela veio justamente para retirar ainda mais dos mais pobres, da população trabalhadora e que ganha os menores salários. E a prova disso, deputado Cabalmi, é que toda vez que se fala em reforma da Previdência na grande imprensa, a gente ouve falar assim: o mercado reagiu bem, o mercado está no aguardo dessa reforma, as bolsas estão em alta por causa do anúncio da aprovação da reforma. Isso é a prova cabal de que a reforma da Previdência é ruim para os trabalhadores, porque ela é boa para o mercado, ela é boa para os setores da economia, né, que mais lucram nesse país, que são os bancos, o capital financeiro. Então, eu fico assim entristecido de saber que essa reforma foi aprovada, mas não para combater privilégios, mas para justamente apertar o cinto ainda mais da classe trabalhadora. Vou conceder uma parte a Vossa Excelência e depois falar alguns pontos aqui dessa reforma que eu acho que são prejudiciais à maioria da população. Rapidinho, deputado. Nós precisamos sermos otimistas para o bem do povo brasileiro. Agora, é muito difícil você ser otimista diante de um cenário que você não vê perspectiva. Por exemplo, a reforma trabalhista, até agora, que efeito surtiu na vida do povo brasileiro? Até agora nós não vimos ainda o resultado. As terceirizações, deputado Pedro Kemp, também não. Assim como as privatizações, também não. Assim, tudo que se faz que é para melhorar, mas você não vê resultado nos números até então. Não tem resultado nos números. Eu sou um daqueles que quero ver o resultado dessa arrecadação da reforma da Previdência. Eu quero ver esse resultado, na prática, quero ver. Outra coisa, você não vê falar que com a reforma da Previdência vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, vai combater o desemprego. Você não vê falar, na verdade, tenta-se taxar principalmente os mais pobres. Eu acho que quem mais vai sofrer com essa reforma são os jovens
aqueles que lá no futuro vão sofrer o impacto dessa reforma. Hoje ele está batendo palma, aprova a reforma, está tudo bem. Ele vai ver na hora que chegar a vez dele de aposentar, deputado Pedro Kemp. Então eu fico muito preocupado, muito preocupado. Você não vê nenhum número, nenhum índice até agora, eu não sei, igual você antes falou. Os banqueiros, né, a bolsa, enfim, mas você não vê na prática, você não vê. Eu fico muito preocupado. E para encerrar meu parte, deputado Pedro Kemp, eu fico assim, estarrecido de ver um presidente que acabou de entrar para mudar, para ser a mudança, e aí o cartão corporativo desse presidente, os gastos dele, é o maior de todos os outros presidentes que já passaram pela presidência da República. Ora, menos de um ano já aprendeu a gastar tanto, como se gasta tanto? Deve ser dividindo com a família, com os filhos, esse cartão corporativo, pagando a conta de todos eles lá, no mínimo, só pode ser isso. É a nova política, deputado, que ele falou que ia implantar, né? Que ele não ia fazer aquela velha política, né? Ele está fazendo a nova política, né? Gastando mais cartão corporativo e querendo nomear os filhos, essa é a nova política, né? Mas o que eu queria colocar aqui, alguns pontos da reforma da Previdência que a população só vai sentir daqui a alguns anos, quando começar a se aposentar, quando entrar na regra de transição, quando esse jovem fizer os cálculos de quanto falta para aposentar, quanto que vai ser a sua aposentadoria, aí a população vai começar a entender o desastre que foi. Primeiro, a idade mínima aumentou. Idade mínima para alguém se aposentar com vencimentos integrais, para os homens 65 anos e para as mulheres 62 anos. E o tempo mínimo de contribuição para as mulheres de 15 anos e para os homens de 20 anos que começarem a trabalhar depois que a reforma da Previdência entrar em vigor. Terceiro ponto importante aqui é o cálculo do valor da aposentadoria. E aqui que está um dos pontos mais prejudiciais para os trabalhadores que vão se aposentar. Porque hoje, como é que é hoje? O cálculo é da média dos salários, da média dos 80 maiores salários desde 1994. Então, agora, com a reforma da Previdência, o salário vai ser a média dos 100% dos salários recebidos, né? E então isso vai significar, na verdade, uma redução do seu salário, do seu vencimento na hora da aposentadoria. O trabalhador, então, em síntese, ele vai ter que trabalhar mais tempo para se aposentar com a idade mínima de 65 anos, o seu salário poderá ter uma redução com essa média dos 100 salários, média de 100% dos seus salários. E um outro ponto importante, que o trabalhador, no caso dos homens, vai ter que contribuir por 40 anos. 40 anos de contribuição para poder receber o seu salário integral. Então, realmente é uma reforma que vem para apertar o cinto ainda mais dos trabalhadores assalariados. E tem uma questão ainda importante, que é a questão das pensões. No caso daquela viúva, né, ela não vai poder mais receber a sua aposentadoria e a pensão, né, do seu marido que faleceu. Vai ter que fazer a opção, né, qual que é o maior valor. E a pensão da viúva é de 50% do valor, né, da aposentadoria do seu marido, acrescido de mais 10% por filho menor de 21 anos de idade. Então vejam bem que as viúvas vão ser duramente penalizadas, né? Aquela mulher que perdeu seu marido, ficou com os filhos menores ainda para criar,
que deveria ter ainda esse suporte, né, da pensão do marido, vai ter essa redução e os trabalhadores assalariados vão trabalhar mais tempo, vão ter que contribuir por mais tempo para poder se aposentar com um salário menor, que ele vai ser calculado com a média de 100% dos seus salários. Eu não vejo aqui nenhum combate de privilégios, não vejo combate de privilégios. Eu vejo que toda vez que se fala essa reforma da Previdência, ela sinaliza bem para o mercado, é porque ela está realmente tirando de uma parte significativa da população para engordar ainda mais os lucros dos bancos e de grandes empresas. Então, é uma previdência, é uma reforma da Previdência feita para atender o mercado, para atender os interesses do capital financeiro no Brasil, mas não para atender os interesses da classe trabalhadora. Concedo uma parte ao deputado Gerson Claro. Nobre deputado, sempre que o senhor vem à tribuna, o senhor traz temas palpitantes, de vez em quando a gente até contraditando, mas eu quero aqui usar um ditado popular, né, que eu, como venho do interior, eu sempre ouvi dizer que não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Nós temos 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós temos 14 milhões de desempregados. Nós estamos debatendo a reforma da Previdência e não é neste governo. Até porque eu não vou dar o crédito para o atual presidente ou o débito para o atual presidente da reforma da Previdência, porque o próprio Congresso Nacional, a Câmara e o Senado assumiu a Previdência como bandeira, como necessidade do nosso país, e não vai resolver os 50 milhões de pessoas abaixo da pobreza, nem os 14 milhões de desempregados com a varinha mágica. Nós temos, de fato, uma situação real e concreta no Brasil, que desde o governo lá do Fernando Henrique fez mudança na Previdência, o governo Lula fez, o governo Dilma fez, agora avançou mais. E quero dizer para o senhor que daqui 5 anos vai estar fazendo de novo. E é fato que nós temos uma Previdência quebrada, é fato que nós temos um sistema de serviço público e no serviço particular que está causando esse sistema de desempregado e de pessoas abaixo da linha da pobreza. Pode haver outras soluções, mas a reforma da Previdência poderia ter sido melhor, mas a reforma da Previdência, e quando ela sinaliza para o mercado, se esse mercado que recebeu a sinalização fizer o investimento, gerar o emprego, gerar a renda, melhorar a economia e melhorar o nosso país, eu vou me render. É claro que a população de baixa renda, ou a população que teve a expectativa de uma aposentadoria, nós temos realidade de aposentadoria aos 45, aos 50 anos de idade, é claro que essa pessoa que queria se aposentar aos 50, vai precisar ir para 60, para 65, vai ajudar a pagar a conta, mas é melhor ajudar a pagar a conta e ter aposentadoria do que acabar o sistema, e nós estávamos num caminho para quebrar o sistema está quebrado, porque a reforma não surtiu efeito ainda. Então eu quero me juntar ao senhor para dizer que existe sim um problema, a reforma não é a solução para todos os problemas do Brasil, mas é um caminho, então, para as pessoas que trabalharam e que a gente possa trazer essa discussão ainda da questão da idade mínima para o Estado, para o município e ajudar para que o nosso país possa sair desse atoleiro que nós estamos hoje. Agora, o que nós temos que fazer é lamentar apenas, né, essa reforma que foi aprovada e dizer que se o Congresso não aprovar aquela PEC paralela que inclui os estados, daqui a pouco nós estaremos discutindo aqui a reforma da Previdência também no estado de Mato Grosso do Sul. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.